Boa noite a todos e a todas. Mais um cara a cara, hoje aqui com a presença do professor Penildo Silva Filho, mais uma vez com a gente, já é o nosso convidado em várias outras situações. O professor Penildo professor da UFBA em Educação, vai me ajudando, professor Penildo, com mestrado e doutorado em Educação. E o nosso tema de hoje, professor, é sobre o armamento da população e educação. Mas também fica à vontade para você falar sobre o seu artigo, o que você fala sobre o armamento. Professor Penildo, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para estar aqui no Cara a Cara, saudar essa iniciativa dessa imprensa popular, dessa imprensa alternativa que procura e consegue furar o bloqueio dos grandes meios de comunicação. Vocês estão de parabéns em estar aqui agora na internet, dialogando diretamente com a população sobre um tema tão importante. E digo que é muito importante porque essa discussão sobre a liberalização da posse e do porte de arma é difícil de ser tratado nos meios de comunicação tradicionais. É difícil porque existem muitos interesses comerciais. É difícil porque desde outubro do ano passado, as ações das empresas que produzem armamentos cresceram mais de 450%. É difícil porque várias empresas que não estão hoje no Brasil estão anunciando que virão para o Brasil sedentas por um mercado extremamente promissor, o mercado da morte, o mercado dos armamentos. E essas empresas anunciam nos veículos de comunicação, anunciam como os bancos, anunciam como shopping centers. Então é difícil furar esse bloqueio justamente devido a esse poderio econômico que acaba estabelecendo qual é a pauta e qual é o enfoque dos veículos de comunicação tradicionais. Então a gente quer agradecer esse espaço alternativo, esse espaço, nós podemos dizer, de guerrilha democrática da comunicação para discutir um tema que tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com a nossa saúde. Ok, professor. Professor, eu vou começar logo aqui. Como é que o senhor considera o decreto que facilita o acesso à arma de fogo uma medida de alguma forma de segurança pública? Nós podemos dizer que, na verdade, é uma medida de destruição da segurança pública. Várias entidades ligadas ao estudo da questão da violência no Brasil, o Fórum Brasileiro de Violência, que inclusive em parceria com o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Governo Federal, tem demonstrado que o processo de armamento da população não garante a segurança pública. Na verdade, em 2018, quando foi lançado o último Atlas da Violência no Brasil, o Fórum da Segurança Pública, em conjunto com o IPEA, fez uma estimativa de que mais de 62 mil vidas foram poupadas a partir de 2003, quando o Estatuto do Desarmamento começou a ser colocado em vigor. Nunca foi completamente colocado em vigor, mas o que se conseguiu controlar da circulação de armas no Brasil, se conseguiu diminuir o ritmo de crescimento que nós tínhamos do uso de armas de fogo e do assassinato utilizando armas de fogo. Então, quando se analisa entre 1980 e 2003, você tinha um ritmo de crescimento dos assassinatos por arma de fogo. A partir de 2003, esse ritmo diminuiu. E o Fórum Brasileiro de Estudos da Violência e de Segurança Pública identificou que essa diminuição de 2003 até 2018, durante 15 anos, ela foi responsável por se poupar cerca de 62 mil vítimas. Mesmo assim, o Brasil é um dos países, na verdade, é o país mais violento do mundo do ponto de vista da utilização de armas de fogo. Então, a liberalização, ou a liberação da posse e do porte de armas não significa segurança. Na verdade, vai significar mais insegurança. Mais insegurança. Professor, antes de nós iniciarmos aqui, nós estamos conversando lá fora e nós percebemos através das notícias que estão circulando aí o seguinte: hoje existe muito acidente ainda nos Estados Unidos que é liberado o porte de arma em escolas. O que é que o senhor acha com essa liberação aqui no Brasil, que também isso pode ocorrer um aumento nos acidentes com porte de arma nas escolas? Concordo inteiramente. Nós temos o problema dos acidentes, que é um problema muito sério e que a medida provisória do governo federal trata com muita hipocrisia. Porque a medida provisória diz que, no caso daquelas casas que têm crianças ou pessoas que têm problemas mentais, basta uma declaração por escrito da pessoa que quer comprar uma arma, anunciando que terá um cofre ou um lugar seguro,
para que essas armas assim, estejam a salvo, estejam longe do alcance das crianças. Ou seja, não existe nenhum processo de verificação, não existe nenhum tipo de segurança, vamos dizer assim, preventiva feita por nenhum órgão do governo. É lógico que isso aumentará e muito os acidentes na casa das pessoas, né? Nós sabemos muito bem que as crianças mexem nas coisas dos pais, nas coisas das pessoas adultas, e sabemos de vários casos em que isso daí acontece. E delegar isso a uma simples declaração por escrito, formal, sem nenhum tipo de verificação, é realmente hipocrisia. Além disso, essa medida provisória ela muda o paradigma de como a pessoa pode adquirir as armas. Por que ela muda o paradigma? Porque antes a pessoa deveria se dirigir à Polícia Federal e ela deveria comprovar a necessidade efetiva de ter, vamos dizer assim, a posse da arma, de poder comprar uma arma. Hoje não. Hoje, automaticamente, as pessoas que estão listadas na medida provisória, elas têm o direito a ter a posse da arma. Então, além de agentes de segurança, além de membros das Forças Armadas ativos e inativos, além de membros da ABIN, está dizendo que os habitantes daquelas regiões, que tem mais do que 10 assassinatos por arma de fogo por 100 mil habitantes, elas têm automaticamente o direito de ter a arma. Acontece que todas as capitais no Brasil têm mais do que 10 pessoas assassinadas por ano por 100 mil habitantes. Acontece que todos os estados brasileiros têm mais do que 10. A taxa hoje do Brasil gira em torno de 30 por 100 mil habitantes. Então, você mudou o paradigma. Você antes tinha que comprovar a necessidade de ter uma arma. Agora, você não precisa comprovar nada. Basta você morar na cidade de Salvador, de Maceió, de Aracaju, de São Paulo, de Brasília, que automaticamente você tem o direito de ter a arma. Você, na verdade, tem o direito de ter 4 armas, né? O que é muito complicado. Mas, além da questão do acidente, isso tem a ver com o que nós temos discutido no campo da educação, é que as escolas no Brasil, elas já são palco, não de acidentes, mas de atentados, de pessoas que, sem antecedentes criminais, sem envolvimento com crime organizado, sem envolvimento com narcotráfico, nem com ações terroristas, nem com grupos fundamentalistas, pessoas muitas vezes que têm empregos estáveis, que nunca foram alcançados por nenhum tipo de condenação judicial, ou seja, pessoas que estão naquele perfeito modelo do cidadão de bem, entre aspas, que muito é, vamos dizer assim, defendido pelo governo federal, o cidadão de bem tem que se armar. Esses cidadãos de bem, eles acabam invadindo as escolas e acabam matando. Acabam matando crianças, acabam matando adolescentes e acabam também matando professores, acabam também matando servidores. Se nós pegarmos o exemplo mais emblemático no Brasil, mas que não foi o único, nós temos no dia 7 de abril de 2011, um homem de 23 anos, o nome dele era Wellington Menezes de Oliveira. Ele era ex-aluno de uma escola pública no Rio de Janeiro, a Escola Municipal Tasso de Oliveira, que naquele dia 7 de abril, inclusive isso foi motivo de comoção nacional, durante 3 dias nós tivemos luta oficial do governo federal, ele matou 11 crianças e ele deixou 13 crianças feridas. O interessante, que se pode também observar, eu queria chamar a atenção de forma muito grave para as mulheres, prestarem atenção nisso, é que nesse caso, e em vários outros casos de atentados, as mulheres são mais vítimas que os homens. No caso desse senhor Wellington, que matou essas 11 crianças, 10 eram meninas e apenas uma criança era um menino. Dos 13 feridos, 10 eram meninas e 3 eram meninos. E ele anunciou em sala de aula que ele considerava que as mulheres e as meninas eram impuras e ele atirava nos meninos nas pernas e nos braços e atirava nas meninas nas cabeças das meninas. Então é bom que se diga que isso não é uma novidade, porque se nós assistirmos hoje os telejornais no Brasil, assim como nós vimos na semana passada, todos os dias nós temos um caso de feminicídio. Então as mulheres têm que se preocupar porque elas vão ser as principais vítimas dessa liberação de armas de fogo. Seja por parte de maridos ou de ex-namorados que não se conformam com separações e preferem matar as suas companheiras ou ex-companheiras, ou seja, no caso de pessoas que têm problemas de relação com as mulheres ou que sofreram bullying ou que têm problemas psicológicos e que mesmo sem ter antecedentes criminais, tendo empregos, vão buscar assassinar outras pessoas. Então, nós tivemos esse caso no Brasil, né? Tivemos outros casos também, mas quando nós observamos os Estados Unidos, e eu não estou falando nenhuma novidade,
nós vamos observar que nos Estados Unidos isso virou uma questão de saúde pública, a questão dos atentados, que não são acidentes, são assassinatos, são atentados de pessoas que sistematicamente entram nas escolas. Em grande parte são alunos. Eu queria sugerir que as pessoas assistissem um documentário de um cineasta americano muito famoso chamado Michael Moore. Ele já fez vários documentários muito interessantes, muito engajados, estão todos no YouTube, gratuitos. E um dos documentários dele foi do ano de 2001 ou 2002, chamado Tiros em Columbine, ou Tiros em Columbine, Tiros em Columbine em inglês, que fala de um dos atentados que ocorreu em 1999, no caso de dois adolescentes, um de 17 anos e outro de 18 anos, que na cidade de Columbine pegaram armas e foram para a sua própria escola e atiraram e mataram dezenas de colegas. Nós temos um estudo nos Estados Unidos que indica que nos 18 primeiros anos do século XXI, nós tivemos mais assassinatos em escolas e em universidades do que nós tivemos durante todo o século XX. Ou seja, está havendo um processo de aceleração de atentados, de assassinatos feitos por pessoas, entre aspas, homens de bem, pessoas que têm acesso a armas, que podem comprar, que não têm antecedentes criminais, que têm empregos, que têm casa fixa, que não são ligados ao narcotráfico, que não são ligados a nenhum grupo terrorista, que não são ligados a nenhuma organização criminosa, e que por problemas psicológicos, por problemas de machismo, por problemas de homofobia, eles acabam cometendo esse tipo de atos, né? Inclusive os estudos nos Estados Unidos indicam que cada vez são adolescentes e crianças que pegam essas armas, o que indica um descontrole cada vez maior. Então, por conta disso, nós estamos preocupados, porque as escolas são os espaços de grande convivência da nossa juventude. Quer dizer, nossas crianças chegam nas escolas, nas creches, né? A partir dos 3, 4 anos, a maior parte das crianças já está na pré-escola, já está na educação infantil. Se nós chegarmos no ensino fundamental, de 7 a 14 anos, 96% das crianças estão nas escolas. No ensino médio, 55% dos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio. Então, o espaço de convivência da juventude é o espaço da educação, seja da educação básica, seja da educação superior. E esse espaço, o que nos preocupa, é justamente o espaço que vai sofrer os efeitos dessa violência, né? O professor tem aqui alguns colegas e colegas participando aqui, Mili Lima aqui, Penildo com a ligação do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilita o porte de armas com a vida nas escolas e universidades. Tem Jandira também participando, assuntos muito relevantes e atuais que precisam ser debatidos. Parabéns. Obrigado, Jandira, a você também pela participação, a Mila também. Esse decreto é uma forma do governo jogar essa responsabilidade para o cidadão? É uma forma dele jogar a responsabilidade para o cidadão. E é uma forma equivocada, né? Nós todos somos preocupados com a questão da segurança pública. E quero apenas abrir um parêntese. A questão da segurança pública, ela é bastante ampla, bastante complexa. Se nós pegarmos as taxas de feminicídio, de agressão às mulheres, isso é uma questão também de violência. A violência não é somente assalto a ônibus, não é somente assalto a banco, não é somente tráfico. A violência é o assassinato das mulheres pelos seus ex-companheiros. A violência é a violência contra a criança e o adolescente. E o Brasil é campeão na violência contra a criança e o adolescente. A violência está presente no assassinato da comunidade LGBT, de gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros. O Brasil é o país que mais mata a comunidade gay no mundo. Nós temos um assassinato ou de um gay, ou de uma lésbica, ou de uma pessoa trans por dia no Brasil. Isso não acontece em nenhum outro país do mundo. Então, a segurança é algo que nós nos preocupamos. Nós estamos aqui discutindo o porte de arma, não é porque nós não queremos nos atentar para esse problema, não é porque nós sejamos negligentes com o problema da segurança pública. A segurança pública é um desafio, é um problema, e aqui nós estamos num canal de comunicação de um sindicato combativo que tem a preocupação com a segurança pública. Agora, a segurança pública não é somente um problema, vamos dizer assim, como é tratado na televisão de forma espetacular ou de forma espetacularizada. É um problema da violência contra a mulher, da violência contra a população LGBT, da violência contra a criança e adolescente. Se nós pegarmos os casos dos maus tratos, se nós fizermos uma visita aos conselhos tutelares, aos juizados, nós vamos ver centenas e milhares de casos somente aqui na cidade de Salvador.
Então isso tudo é um problema da violência. E nós temos que atacar a violência, nós temos que diminuir a violência, nós temos que combater a violência. Agora, as soluções que se colocam não funcionam. E nós temos que ser inteligentes. Por exemplo, se dizia no início do ano de 2018 que o problema do Rio de Janeiro é que não tinha uma intervenção militar. E nós precisávamos ter o exército na rua no Rio de Janeiro. Eu pergunto, nós tivemos um ano de intervenção militar no Rio de Janeiro. Resolveu? Então nós temos que observar o que acontece. Nós não podemos ficar somente com um discurso puramente ideológico ou puramente dentro de crenças. Nós temos que observar os dados estatísticos. A intervenção militar no Rio de Janeiro não diminuiu os índices de assassinato, nem de balas perdidas, nem de latrocínios, nem de roubos de carro. A violência no Rio de Janeiro, inclusive, teve um incremento em alguns aspectos e não resolveu. Ou seja, colocar o exército nas ruas resolve? Não resolveu. E não resolveu por um motivo muito simples. O exército tem outra missão. E uma missão muito nobre, é uma missão muito importante. É uma missão que, inclusive, quando a gente conversa com os militares, eles se sentem muito contrariados em estarem desempenhando essa função nas ruas do Rio de Janeiro. A função do Exército e das Forças Armadas é defender a soberania nacional, é defender o Brasil contra o inimigo externo, é cuidar das fronteiras nacionais, é cuidar da Amazônia Azul, é cuidar das riquezas nacionais. Nenhum exército é treinado para atuar no seu próprio território, vigiando o seu próprio povo. Não é função dele. E não funcionou. E nós, quando conversamos com os militares, que eles, por questão de ética, por questão de disciplina, não podem se expressar, se bem que nós já tivemos alguns comandantes, até mesmo da intervenção militar, que já anunciaram isso, eles dizem, não é nossa função estarmos aqui. É função deles, por exemplo, investir em pesquisa do submarino nuclear para poder proteger a Amazônia Azul e proteger a produção de petróleo do pré-sal brasileiro. Essa é a função das Forças Armadas. Então, tirá-los dessa função nobre, que tem uma função muito relativa, inclusive, à defesa das riquezas naturais, defesa do petróleo, dos minérios, né, e de outras tecnologias nacionais também, é um desserviço à nação. Então, vejamos esse exemplo. A intervenção militar no Rio de Janeiro não funcionou. Da mesma maneira, o governo, quando joga para a população a possibilidade dela se defender, né, sozinha, ele, na verdade, está lavando as mãos. E quando nós conversamos com as pessoas que estudam segurança pública, e nós já temos algumas entrevistas de pessoas, inclusive da PM, coronéis da PM, eles dizem deixar o cidadão comum com as armas na mão, na verdade você vai permitir uma circulação maior de armas, você vai permitir um aumento do mercado informal, do mercado clandestino dessas armas, você vai propiciar que os próprios bandidos possam capturar essas armas na mão dessas pessoas por um motivo muito simples. E isso, a própria Polícia Militar do Rio de Janeiro publicou um artigo, publicou uma pesquisa no ano de 2005, o próprio Ministério Público publicou também algumas pesquisas que indicavam que a maior parte das armas do crime organizado vinham justamente das mãos de civis, ou civis que revendiam as armas, ou civis que eram assaltados, não é isso? E que essas armas acabavam caindo na mão dos bandidos. Se nós pegarmos também os dados que são indicados, tem um coronel que deu entrevista na Carta Capital, não me recordo o nome dele, mas você pode pegar no Google, entrevista na Carta Capital do coronel da PM. Ele indica que 80% dos casos em que os policiais eles são vítimas de violência, inclusive de assassinatos, são quando os policiais estão fora do horário de serviço. Muitas vezes eles estão armados, são pegos em alguns tipos de situações em que o bandido identifica que ele é um policial, e justamente porque identifica que ele é um policial, o bandido vai em cima para poder pegar a arma. E existe o elemento surpresa. O elemento surpresa, ele sempre vai existir. Quem tem ao seu lado o elemento surpresa sempre vai ter vantagem. A pessoa que está portando a arma, ela não está com a arma sempre na mão. Ela está com a arma escondida dentro de uma bolsa, no cinto. Quando o bandido chega, ele já chega com a arma em riste. E você não vai ter como puxar a arma, senão você vai morrer. E alguns, inclusive, tentam revidar e morrem. Então, as armas nas mãos das pessoas não serão garantia de maior segurança. Então, quando o governo faz isso, ele lava as mãos na questão da segurança pública, joga na mão do cidadão, o cidadão vai ter uma ilusão de que ele está mais seguro, mas ele não estará mais seguro. Se nós observarmos, inclusive, todos os países que restringiram a circulação de armas, tornaram mais rígida essa circulação, como é o caso do Japão, da Alemanha, da Suécia, da França, tiveram uma diminuição dos casos de mortes por armas de fogo.
O que nós temos que discutir é que os motivos da segurança são vários, da insegurança são vários. Um deles é a questão da crise econômica. Enquanto nós tivermos exclusão social, desemprego galopante, miséria crescendo, volta do crescimento da miséria absoluta e da pobreza extrema no Brasil, você tem aí um espaço muito propício para o crescimento do crime organizado. Segundo, a ausência do Estado. Se o Estado não está presente nas comunidades, com escolas de tempo integral, com postos de saúde, com quadras de esporte, com projetos sociais, com centros de atendimento psicossocial, com CAPS, não é isso? Centro de atendimento psicossocial, com CREAS, com Centro de Referência de Assistência Social, se o Estado não se faz presente, outras forças vão disputar o poder nesse espaço. Em terceiro lugar, nós já temos algumas indicações que demonstram que a forma como se combate hoje o crime não é eficiente. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a guerra contra as drogas, a guerra contra as drogas sempre foi assim, muito implementada pelos Estados Unidos no seu território, em outros territórios também foi exportada para outros territórios. E nós perguntamos, nós já temos 40 anos de guerra contra as drogas. Onde foi que a guerra contra as drogas, ou seja, tratar o combate às drogas somente com repressão policial, deu certo? Então, se nós não tratarmos a questão das drogas como questão de saúde pública, nós não vamos resolver essa guerra. Nós temos que lembrar a lei seca nos Estados Unidos. Vocês se lembram de Al Capone? Durante a lei seca foi o momento onde você teve mais tráfico de bebida alcoólica. E Al Capone ficou rico e ficou poderoso, e vários outros gangsters ficaram também ricos e poderosos. Porque quanto mais você proibia e reprimia do ponto de vista policial o tráfico de álcool, que é uma droga, como qualquer outra, você permitia a criação desse mercado informal, desse mercado clandestino. No momento que você legalizou o consumo de álcool e começou a tratá-lo como questão de saúde pública, proibindo a venda para menores, proibindo o consumo em espaços públicos, que é o caso dos Estados Unidos, estabelecendo uma série de controles, fazendo campanhas publicitárias de saúde pública, de combate ao álcool, você acabou com um crime ligado à questão do álcool. Vejamos o caso do Brasil. O Brasil sempre teve um problema grande com relação ao tabagismo. Qual foi a estratégia que o governo utilizou a partir da década de 90? Vários governos. Foi uma política de Estado muito bem sucedida. Foi uma política de tratar a questão do tabagismo como uma questão de saúde pública. Campanha na televisão, proibição de venda de cigarro, de tabaco para crianças, para adolescentes, um trabalho de mídia muito intensivo, um processo de sensibilização social. Hoje, se nós procurarmos os espaços que a juventude está, nós temos um percentual de jovens fumando imensamente menor do que nós tínhamos há 20, 30 anos atrás. Então, a estratégia da saúde pública, tratar a droga, porque o álcool é uma droga, o cigarro é uma droga, e as drogas ilícitas também são drogas, né? Se nós tratarmos como saúde pública, nós teremos mais sucesso, como foi o caso do álcool nos Estados Unidos e o caso do cigarro aqui. Quando você proíbe o uso de uma droga e você não, vamos dizer assim, consegue estabelecer uma estratégia de saúde pública para poder combatê-la e outras estratégias associadas, por exemplo, o problema não é somente o tráfico de drogas, é o tráfico de armas, certo? Que nós temos pelas nossas fronteiras, o tráfico de uma série de mercadorias também, que são, vamos dizer assim, trabalhadas em processo de contrabando. Então, a questão de você liberar o porte de arma ou liberar a posse de arma agora é você se desresponsabilizar, é você não enfrentar esse debate. Eu estou aqui colocando um debate que não é simples, que é polêmico, que há discordâncias, mas em vez de enfrentar o debate, você diz, não, agora deixa para o cidadão se virar. E se nós pensarmos o Estado moderno, uma das primeiras coisas que o Estado moderno fez foi garantir que a segurança tem que ser, vamos dizer, uma atribuição do Estado. Eu sou a favor de que a polícia tenha acesso às armas, tenha acesso a melhores armas, tenha acesso a melhores equipamentos, tenha acesso a melhores condições de inteligência, tenha melhores salários. E quem tem que cuidar da nossa segurança são os profissionais da segurança, que são os policiais. Eles ficarão mais inseguros quando nós tivermos muito mais armas em circulação. O que eu quero, na verdade, o que eu defendo, é que os policiais têm que ser melhor remunerados, mais bem equipados, melhor treinados, mais apoiados pela sociedade. E não que eles entrem num clima, entrem numa sociedade que é extremamente insegura, com essa profusão, com essa liberação de armas que vai cair na mão da bandidagem, com certeza. Beleza, professor. Uma aula. Lembrando aqui que
o senhor citou uma coisa interessante. O sistema Petrobras, ela proibiu, em alguns contratos privados, de empresas que prestam serviço para a gente, o porte de arma por parte daquele segurança que faz a segurança das instalações da Petrobras. Por quê? O que era que estava acontecendo? Os bandidos não iam para assaltar a estação, ia para tomar a arma dos segurança que ficam lá tomando conta do patrimônio. E por sinal houveram, não vou aqui, não me lembro agora, mas houveram algumas mortes em relação a isso, troca de tiro com os segurança, alguns seguranças até chegaram a óbito. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: a gente já sabe, essa responsabilidade com certeza está passando para a população. Inclusive no decreto, salvo engano, ele fala que o produtor rural, né, ele pode ter 2 armas, o casal pode ter 2 armas, alguma coisa desse tipo. Ou seja, aí se eu cito o seguinte: imagine um cidadão, um exemplo, eu nunca peguei uma arma. Tudo bem, eu vou fazer um curso de tiro, essa coisa toda. Só que o bandido tem o chamado fator surpresa, né? O senhor explicou muito bem que ele espera o momento dele de fazer o assalto, de dar o tiro, ele espera o momento dele, porque ele estuda para isso. Enquanto a gente estuda para fazer a segurança, ele estuda para quebrar aquela segurança. Mas a pergunta ainda não é essa. Quem é essa população que está morrendo hoje no Brasil, só em termos de Brasil, em termos de idade, quem é essa população que mais morre no Brasil por porte de arma hoje? Essa pergunta é muito interessante. Nós temos que pegar o Atlas da Violência, que é publicado anualmente. O último foi em 2018. O Atlas da Violência é publicado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligados ao governo federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Estudos da Segurança Pública. E o perfil daqueles que são assassinados, que são mortos por armas de fogo no Brasil, é muito definido. São jovens, são homens e são negros. Ou seja, os homens morrem muito mais do que as mulheres, mas não é qualquer homem, não é um homem branco. Inclusive o Atlas da Violência tem indicado que nos últimos 20 anos a taxa de homicídios de homens brancos tem caído no Brasil. Nós vivemos em 2 países ao mesmo tempo. Em um país você tem os brancos que são menos acometidos pela violência. Em outro, a taxa de homicídios violentos contra os negros tem aumentado. E se nós pegarmos também a região geográfica, nós vamos observar que não é em todas as regiões das cidades, são nas regiões periféricas, são nas regiões mais populares, são nas regiões das pessoas mais pobres. Então, essa violência não atinge democraticamente todos. Não atinge quem é rico, não atinge quem é branco, atinge basicamente os jovens, os homens e os negros nas regiões periféricas. Aí nós podemos discutir quais são os motivos disso, que aí o Atlas da Violência trata. Aí tem o caso do assassinato feito por órgãos de segurança, tem o caso das brigas de quadrilha, tem o caso de desavenças entre vizinhanças, etc. Mas, de uma forma ou de outra, infelizmente, nós não temos essa igualdade de tratamento, né? Tem um outro aspecto que você falou, da preparação ou da habilitação. Você falou que é uma coisa muito importante. O governo tem dito que as pessoas farão treinamento para tiro. Inclusive, ontem teve um programa dominical que fez uma reportagem específica, estimulando as pessoas a irem para clube de tiro. Eu fico imaginando quanto dinheiro não deve rolar nos clubes de tiro, né? Afinal de contas, para você comprar um revólver, você vai ter que ter 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. Para você poder entrar num clube de tiro, você vai ter que gastar alguns milhares de reais também. Tem um interesse econômico aí muito claro, né? Mas vejamos, isso que você falou, a questão da habilitação. Quem melhor fez essa discussão da habilitação, da capacidade técnica para poder utilizar as armas, foi justamente esse coronel da PM que deu essa entrevista para a Carta Capital, que eu já vou até aqui procurando ele aqui enquanto a gente vai conversando. Vamos pegar o caso da violência no trânsito. As pessoas que dirigem, elas não têm carteira de habilitação? Tem. Elas, quando têm carteira de habilitação, elas não, vamos dizer assim, foram treinadas? Não fizeram autoescola? Inclusive, a própria polícia nas cidades, a Polícia Rodoviária Federal, de forma muito acertada, não faz blitz, tem que fazer mesmo para poder saber quem está com a carteira vencida e quem não está. Então,
Vejamos quantos acidentes de carro nós temos por ano. Nós temos cerca de 70 mil acidentes de carro por ano e cerca de 45 mil mortes por ano em acidentes de carro. Vítima fatal. Vítima fatal. Então, o que acontece? São pessoas habilitadas. Mas são pessoas que são habilitadas, mas que depois bebem, ultrapassam, vão dirigir bêbadas, ou bebem e vão aumentar, né, a velocidade, ou vão dirigir de forma imprudente. Ou seja, não é o fato da pessoa ter uma habilitação que vai fazer com que elas sejam, vamos dizer assim, precavidas ou cuidadosas. O trânsito demonstra isso. Novamente nós voltamos à questão da educação. Ou seja, tratar como uma questão de saúde pública e como uma questão de educação mesmo. Nós não vamos resolver as coisas somente na base da repressão. Então, as pessoas que vão ter habilitação de armas, elas também vão beber. Elas também vão ter ciúmes. Elas também vão ter filhos em casa que vão procurar se vingar dos colegas que cometeram bullying contra ela. Elas vão também brigar no trânsito. E aí nós sabemos qual vai ser o resultado. Elas também no dia de domingo vão brigar com o vizinho pelo som mais alto. Então, nós temos que compreender que o ser humano ele é falível. E se nós não dermos condições de paz, né, condições de segurança para o ser humano, nós vamos criar condições justamente para a insegurança, para a falta de pacificação. Então, nós podemos pegar esse aspecto da habilitação. A habilitação não garante a segurança. Não garante a segurança. Aqui tem alguns companheiros aqui interagindo com a gente. Jandira também, sim, professor, está nas escolas, mas o ensino de qualidade, professores sem nenhuma qualificação. E tem o medo de hoje de muitos docentes de morrerem, sendo ameaçados. Jandira novamente concordo, professor, desigualdade social. Jovens da periferia, negros e pobres, o professor já falou aqui, professor, é um assunto muito complexo, sim, realmente é um assunto muito complexo, esse assunto do desarmamento. Nós vemos aí nos noticiários que a população está bem dividida, né? Você tem uma população que ela aprova o porte de arma e tem aquela outra parte da população que desaprova o porte de arma. E os argumentos quase que são semelhantes em relação em quem aprova o porte e quem desaprova. Eu estava assistindo um documentário e o especialista ele diz o seguinte: o porte de arma, você já explicou aqui, ele vai facilitar, ele vai legalizar a arma na mão do bandido, não na mão de quem compra a arma. Então, a gente volta novamente àquele dilema. O governo, o Estado está jogando a responsabilidade na mão da população. E aí isso explica muito bem que quem está morrendo hoje em relação ao porte de arma, em relação à arma de fogo, são negros, pobres e uma população de 15 a 29 anos, né? Que está morrendo em relação, na verdade, a isso tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Aí aqui tem outra pergunta aqui que eu estava querendo fazer, o senhor já explicou muito bem, mas eu estava querendo reforçar mais ainda. Esse decreto que libera o porte de arma, é para qualquer pessoa? O decreto, ele atinge qual a camada da população que esse decreto atinge? Olha, o decreto, evidentemente, que ele estabelece que a pessoa não pode ter antecedentes criminais, que tem que ter residência fixa, que tem que ter emprego, que tem que fazer um psicoteste, não é isso? Tem que ter habilitação. Mas isso é importante que haja critérios, mas o que nós estamos levantando é que as pessoas que não têm antecedentes criminais, as pessoas que são empregadas, que têm residência fixa, que nunca se envolveram em nenhum tipo de problema, vamos dizer assim, de segurança ou de violência, elas também são falíveis. Né? E se nós pegarmos o noticiário, nós vamos ver todos os dias, nós temos um caso de um ex-esposo, de um ex-namorado, que vai em busca da sua ex-namorada, da sua ex-esposa e procura agredi-la, procura violentá-la, muitas vezes assassina mesmo. Entre aspas, até aquele momento, um homem de bem. Então, a questão você vai garantir maior letalidade a esse tipo de iniciativa, ou seja, de agressão contra a mulher, de agressão contra o negro, de agressão contra a comunidade LGBT? Você vai permitir que mais armas também entrem em circulação, e entrando em circulação, fatalmente elas cairão no mercado informal, no mercado clandestino, e fatalmente cairá na mão da bandidagem?
E assim como você indicou, se dentro de uma instalação da Petrobras, com seguranças, armados, os bandidos iam para roubar as armas, imagine na casa das pessoas. Inclusive, uma parte dos bandidos vai, em muitas casas, em busca da arma, não vai nem em busca do dinheiro da pessoa. Porque hoje em dia ninguém mais tem dinheiro em casa, as pessoas têm dinheiro no banco. O bandido vai roubar o quê? O apartamento da pessoa? Não vai, o apartamento vai continuar lá. Ele vai roubar o carro, muitas vezes rouba o carro. Quem é que vai hoje guardar dinheiro em casa? Pouca gente. Então ele vai atrás da arma, porque a arma é a possibilidade que ele tem de depois fazer as outras atividades ilícitas dele, como o tráfico, como roubo a banco, como roubo a carros, etc. Então a questão é, como é que nós estaremos mais seguros? É com mais armas em circulação ou com menos armas em circulação? Né? Então acho que nós temos que ter esse cuidado. Né? Nós temos que ter esse cuidado, nós temos que enfrentar a discussão da segurança pública, nós temos que brigar para diminuir a violência, temos que enfrentar esse debate todo. Nós temos, por exemplo, o caso da Califórnia nos Estados Unidos e outros estados, o caso do Uruguai, o país aqui ao sul do Brasil, o caso também de Portugal, que, por exemplo, já legalizaram o comércio da maconha. Isso não aumentou a violência. Na verdade, os índices de violência estão diminuindo, na Califórnia, inclusive. E se nós pegarmos do ponto de vista científico, a maconha faz mais mal do que o álcool? Faz mais mal, né, do que o cigarro? Quantos casos de pessoas que batem os carros e que matam as pessoas no trânsito são devido à embriaguez alcoólica? E quantos são devido ao uso da maconha? Você vai ver que as pessoas que batem o carro, que estão em excesso de velocidade, que matam outras no trânsito, via de regra, 99% são devido ao álcool. É uma droga legal. E eu sou perfeitamente a favor de que haja blitz mesmo, que tenha muita repressão mesmo contra a utilização do álcool, e tem que realmente aprender o carro, e tem que realmente aprender a carteira. Mas o que eu quero chamar é que vai adiantar você proibir a venda de álcool? Não vai adiantar, porque as pessoas farão como na época de Al Capone, elas farão o tráfico, né, ilegal do álcool. Então você tem que começar a pensar em como ter uma política pública de saúde e educação. Eu quero somente chamar a atenção, eu sei que o nosso tempo está se esgotando, chamar a atenção o seguinte: eu gostaria que todos nós fôssemos ao site do TRE ou TSE e nós fôssemos procurar quem financiou as campanhas eleitorais das pessoas que estão hoje no governo. Se nós, isso não é uma fofoca, isso é um dado oficial. Na última eleição, felizmente em 2018, nós não tivemos mais financiamento empresarial de candidatos. Mas até 2016 e nas outras anteriores, de 2014 e 2012, nós tivemos financiamento empresarial de candidatos. Quem a indústria do armamento financiou nas últimas campanhas em que era legal haver financiamento? O senhor Onyx Lorenzoni, ele hoje está na Casa Civil do governo federal. Ele teve um financiamento extremamente poupudo de armas, das empresas armamentistas. Ele representa esses interesses. Quando você quiser saber o que um político defende, procure saber quem o financia. Pegue também as campanhas anteriores a 2018 do senhor atual presidente da República. Procure descobrir quanto de dinheiro essas empresas armamentistas investiram na campanha dele. Quem está dizendo não sou eu. Isso está registrado nos órgãos oficiais, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Nós, como cidadãos, temos que começar a fiscalizar e a pesquisar para saber que interesses estão aí representados. Isso. E são interesses extremamente vultuosos, quer dizer, como eu falei, um revólver não custa R$100, custa 3 mil, 4 mil, 5 mil reais. E agora, como vão liberar também espingarda, vão liberar também semiautomática, né? Então agora o mercado está aberto. Na verdade, o que quer se trazer para o Brasil é a dinâmica dos Estados Unidos. A indústria armamentista nos Estados Unidos, ela financia grande parte do Congresso norte-americano, ela consegue eleger muitos deputados, eleger muitos senadores, né? Os últimos atentados que ocorreram nos Estados Unidos, eles acabaram acendendo uma campanha muito intensa da parte da juventude e dos setores esclarecidos pelo banimento das armas nos Estados Unidos. O atual presidente da República, ele tem uma base e ele é financiado, né, pelas empresas armamentistas. Então nós temos que saber onde o dinheiro está indo, né? Siga o dinheiro, né? Vamos ver qual o caminho do dinheiro para poder saber quais são os interesses que estão aí colocados. Eu acho que é importante que as pessoas saibam
nós não estamos vendo, na verdade, o interesse altruísta de defender o cidadão de bem. Nós estamos vendo aí o interesse de poder lucrar. Verdade. Professor, boa essa aula, muito boa aula sobre armamento e população e educação. Fale do seu artigo, fale um pouco do seu artigo, aí a gente vamos ver o tempo aí, acho que dá tempo, não dá? Tem um tempinho, fale do seu artigo aí, que é interessante. Eu escrevo toda quinta-feira um artigo no Bocão News pelo site deles. O último nós escrevemos sobre a questão do armamento das escolas. Grande parte dos argumentos que eu utilizei aqui eu coloquei também no artigo, com relação à violência que se abate sobre as escolas e universidades no Brasil. Mas um outro conjunto de discussões eu também coloquei no artigo, que a escola ou a educação tem um papel fundamental no sentido de criar uma nova cultura. Ou seja, a escola e a educação não tem somente a função de preparar as pessoas para uma formação técnica ou para entrar no mercado de trabalho, para poder conseguir um emprego ou para poder conseguir ganhar dinheiro. A educação tem também a função, talvez seja até mais importante, de formar valores, de formar uma cultura diferente. A educação também tem a função de formar para uma cultura de paz, para uma cultura sem discriminação, tem um objetivo de poder combater o racismo, tem o objetivo de poder combater a violência contra a mulher. Muitas crianças entram nas escolas e vêm de casa com um modelo em que o marido muitas vezes é violento com a mãe. A escola tem que lavar as mãos, ou seja, a escola não tem a obrigação de criar novos valores, de criar novas formas de ver o mundo para essa criança, para que ela não reproduza uma situação de violência que a criança tem em casa. Isso para não falar os inúmeros casos que professores e coordenadores pedagógicos identificam que a própria criança é vítima da violência. E onde é que se identifica a violência contra a criança? Na escola. A escola tem que lavar as mãos, porque a proposta do atual governo federal, do chamado Escola Sem Partido, é que a escola não pode se dedicar à formação de valores. Eu defendo que a escola tem que se dedicar à formação de valores. O valor de que o homem não pode bater na mulher, de que o branco não pode discriminar o negro, de que o heterossexual não pode matar o homossexual. São valores civilizatórios. São valores que têm a ver com a sua vida, têm a ver com a sua segurança, inclusive. Então a escola tem a função de poder criar uma nova cultura, que é a cultura da paz, que é a cultura contra a violência, que é a cultura da convivência entre os diferentes. E aí nós temos um papel fundamental, porque o que nós vivemos hoje na sociedade é a estratégia da chamada sociedade do medo. Você estimula as pessoas a pensarem que nós estamos numa guerra civil, dá armamento para essas pessoas, estimula o seu desespero. Ao dar armamento para as pessoas, a violência não vai diminuir, vai aumentar mais ainda, o medo vai aumentar mais ainda, os casos de violência vão aumentar mais ainda, e com mais medo, a população vai fazer o quê? Ela tendo mais medo, ela vai acabar identificando ou culpando alguns grupos sociais pela suposta violência na sociedade. Aí ela vai dizer que é o morador de rua, aí alguns vão começar a ter medo dos negros, alguns vão começar a ter medo do movimento sem terra. Então, a sociedade do medo é uma sociedade que controla os diversos grupos sociais, justamente incutindo medo nessas pessoas. E quanto mais medo as pessoas têm, mais elas abrem mão dos seus direitos. Uma boa forma de dominação que os poderosos tiveram em várias ditaduras no mundo é fazer com que as pessoas tenham tanto medo de sair de casa, tanto medo dos seus semelhantes, tanto medo de outras pessoas, que elas abrem mão dos seus direitos civis e políticos. Foi assim que Hitler fez na Alemanha. Ele conseguiu massificar o medo. As pessoas tinham medo do judeu, tinham medo do homossexual, tinham medo do comunista. E depois ele criou campos de concentração e mandou os judeus, mandou os homossexuais, mandou os ciganos, mandou os comunistas, mandou os socialistas para o campo de concentração e matou mais de 12 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. E com o medo, ele mobilizava a sociedade alemã que não era judia ou que não era desses grupos sociais para ficar em torno dele, justamente com medo desses outros grupos sociais. Então, a escola tem o papel de fazer com que as pessoas não tenham medo, que elas tenham coragem para discutir os assuntos da sociedade, que elas briguem para poder garantir os seus direitos sociais. Então, nesse sentido, a escola tem uma obrigação. De certa forma, os movimentos sociais também têm um papel educativo. Quando a gente vê aqui o Sindipetro, o movimento sindical, é o que a gente chama de educação não formal. Você tem a educação formal, que é feita pelo aparelho de Estado, que são as escolas públicas. Mas o sindicato, quando faz uma assembleia, quando faz uma passeata, quando faz uma mobilização, quando faz um programa desse de entrevistas, está também tendo um papel educativo,
de formação de outros valores, que não são os valores da competitividade, do ódio, do medo, da intolerância. Né? São valores, na verdade, defendem os valores da solidariedade, da cooperação, dos direitos sociais, de que as pessoas têm que ser acolhidas e que têm que ser incluídas socialmente como única forma de poder garantir a segurança pública ou a segurança social ou o bem-estar social de forma geral. Beleza, professor. E você lembra uma coisa interessante, nós hoje vivemos, na verdade, num sistema prisional. Nossas residências é um aparato, é um sistema prisional. Não tem, hoje você não vê como antigamente uma casa sem um portão de ferro, sem grade, sem sistema eletrônico, então assim. E agora com arma de fogo a preocupação é muito maior, porque como o senhor bem deixou bem claro aqui, e de uma forma muito importante, a arma de fogo na casa de um cidadão de bem, com certeza ele vai ser visado, ele vai ficar mais visado ainda de que o próprio patrimônio que ele tem em casa, que o bandido talvez vá se interessar aqui, uma televisão, um som, um celular, com certeza a arma ela vai ser mais visualizada dentro da casa desse cidadão do que um aparelho doméstico, um outro aparelho qualquer. Professor Penildo Silva Filho, professor da UFO em Educação, com mestrado e doutorado em Educação. Professor, quer fazer suas considerações finais? Não, eu só quero dar parabéns aqui ao programa Cara a Cara, vocês estão de parabéns. Acho que nós temos que cada vez mais estimular esse espaço da mídia alternativa. Quanto mais a gente puder ligar esses programas de entrevistas a um trabalho nas redes sociais, a um trabalho no Facebook, a um trabalho no Google, a um trabalho em outras redes, no WhatsApp, melhor. Né? Nós não podemos somente dizer, não, as redes sociais acabaram criando um grande problema no Brasil. A gente tem que entrar nas redes sociais, tem que entrar na internet, tem que entrar nos meios de comunicação, para poder criar um contraponto. Então vocês estão de parabéns. Eu espero depois poder divulgar bastante essa iniciativa de vocês. Ótimo. Aqui alguns colegas participaram, já citei aqui, Mila, Jandira, participou aqui bastante, Jandira aqui com uma boa participação, alguns outros companheiros assistiram aqui a entrevista com o Dr. Penildo. Companheiro Penildo, seja bem-vindo. Obrigado. As portas estão abertas, esse programa toda segunda-feira tem um cara a cara com um assunto diferente, mas as portas estão abertas para qualquer outro tipo de assunto que o senhor quiser nos trazer aqui e nos abrilhantar com essa bela palestra aqui para o Sindipetro e para os companheiros e companheiras que estão nos assistindo agora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço.